Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo nesse sábado mais um vídeo de curiosidades inúteis, aquele quadro para falarmos de 1 milhão de curiosidades escondidas num episódio só, hoje para falar de determinação, com 46 curiosidades sobre esse episódio que estreou ontem na França, que foi bom, mas não tão bom assim. Deixa o like se você gosta desse quadro e se inscreve no canal caso você seja novo por aqui. Curiosidade número 1. De todos os heróis que a Manipula criou, só 4 deles realmente usaram seus poderes. Lady Cera, Cat Cera, Rena Cera e Cera Mouse. De resto, não vimos nada mágico sendo feito. Curiosidade número 2. A espada que a Lady Cera tira é o clássico talismã que todo vilão que copia o poder da Ladybug puxa. É incrível. Anti-Bug é a primeira a fazer isso, depois a Ladybug do Sandboy, depois a Miraculer e, por fim, a Ladybug brinquedo do Chris Master. É a falta de orçamento da série tá grave devido ao desvio pro filme Miraculous Awakening. Curiosidade número 3. Determinação corroborou oficialmente para a inversão do Love Square ou quadrado amoroso de Adrianette e Lady Noir, porque agora o Adrian está se apaixonando pela Marinette e a Marinette pelo Cat Noir, literalmente invertendo o sofrimento desses dois, e ainda mais no próximo episódio que vai se chamar Paixão. Curiosidade número 4, e por falar em nome de episódio, determinação não se referiu apenas ao poder da Stomp, que por sinal foi muito mal usado, e sim a determinação dos personagens. Veronique é determinada a abrir a sua sala de heróis, Marinette determinada a não voltar a ser caidinha pelo Adrian, Adrian determinada a falar sobre seus sentimentos com Marinette, e Kyoko e Luca determinados a fazer seus amigos idiotas enfim se declararem. Curiosidade número 5, Veronique foi a primeira personagem aleatória da série a lutar contra uma agumatização, antes só eram personagens recorrentes como Chloe, Alia, Nino, ou antagonistas como Felix, que tinham a capacidade de fazer isso. Curiosidade número 6. Por Aquabug e Aquanoir expulsarem a Ryoko de Cera do Rio Sena, é possível que ela estivesse lá tentando usar o dragão de água, só que nunca saberemos porque a derrotaram muito rápido. Curiosidade número 7. Ainda sobre a Ryoko, por todos os heróis do panfleto estarem na sua posição final da transformação, descobrimos enfim qual é a pose final de transformação da Ryoko jamais terminada, e que não teve um destaque de pose como os 4 heróis de penúltimo tiveram, vendo que é com a sua perna direita levantada e os braços abertos. Curiosidade número 8. A maior decepção do episódio foi saber que o poder de resistência só funcionava na Veronique e no Minotaur Hawks de Cera, porque ele já tem esse próprio poder. Literalmente, eles eram os únicos que realmente eram uma ameaça, e isso diminui bastante a periculosidade da vilã, ainda mais que, do resto, só 4 deles usaram seu poder. Curiosidade número 9. Essa acumatização foi muito estranha, porque agora surgiu um novo conceito do Akuma se dividir em partes se o objeto akumatizado for mais de uma coisa. Só que antes, Simon Mandou também tinha um baralho akumatizado que tiveram que destruir o baralho principal, e em Crocodile, os pedaços do disco não tinham o pedaço do Akuma. Só o tiraram quando quebraram o objeto como um todo. Pra tapar esse furo de roteiro da Zeg, vamos fingir que isso é só uma nova habilidade que apenas os Mega Akumas possuem. Curiosidade número 10. Determinação nos deu algo que nós queríamos muito do Minotaur Hawks, ver a sua arma de fato. Coisa que só vimos bem de longe em Penultime ou Kaeda durante contra-ataque, sendo um martelo que tem a cara de um touro numa das pontas e o cabo é meio torto para se adaptar melhor às duas mãos, provavelmente. Curiosidade número 11. Ironicamente, o único herói de Cera que a Manipula fez questão de manter ao seu lado foi o Minotaur Hawks de Cera, que tinha o mesmo poder que ela, porque até ela sabia que os demais super-heróis não eram tão perigosos assim pela fragilidade extrema deles. Curiosidade número 12. Essa foi a 5ª vez que Luke e Kyoko apareceram juntos no endcard de um episódio. Primeiro foi em Frozen, depois em Desperada, aí 2 vezes seguidas em Caça-Amores e Rainha dos Miraculos no final da 3ª temporada, e agora mais uma vez em Determinação. Curiosidade número 13. O único motivo do Adrian escolher o Museu Gurvan não foi ao acaso, e sim porque foi lá onde ele e Marinette se beijaram e seus sentimentos por ela ficaram confusos nesse dia, tipo como estão agora. Curiosidade número 14. Kyoko desenhar bem a aquarela não é uma surpresa, porque em Mentira vimos que ela tem um dom artístico que não é valorizado pela sua mãe, dominando diferentes técnicas de pintura e desenho. Curiosidade número 15. Essa foi a 2ª vez que ele demonstrou o interesse real pela Marinette, e primeiro foi em multiplicação. Isso desconsiderando a ilusão, porque vem antes de determinação, só que ainda não saiu e não sabemos o que acontece nele. Curiosidade número 16. Luke e Kyoko são 2 pessoas com maturidade colossal por realmente querer juntar 2 pessoas que eles namoraram e que não deram certo por causa dessas pessoas sem se sentirem muito mal com isso. Luke ainda mais que ela, porque nunca precisou de um tempo para digerir as coisas. Já Kyoko, ela sim precisou de uns episódios afastada do Adrian, algo totalmente normal e que eu também faria no lugar dela. Curiosidade número 17. Marinette / Ladybug realmente sofre, porque Adrian já falou uma vez pra ela de Marinette que gostava de uma garota, e agora Cat Noir indiretamente falou que tem sentimentos por outra pessoa. Ladybug já falou isso pra ele, só que a Marinette Civil nunca fez isso.
Curiosidade número 18. O contrato que a Kitty Sexton está esperando do Bob Roth é o mesmo que ele prometeu publicamente a eles no episódio Silenciador na 3ª temporada. E até hoje ele não honrou com esse acordo e não parece que irá honrar. Curiosidade número 19. Tem uns flashbacks totalmente idênticos às cenas do que aconteceu em A Marionetista 2, um episódio dado pelos fãs como filler e não importante, mas que agora se tornou crucial para a história deles. Curiosidade número 20. No Twitter foi revelado que o produtor Winnie foi quem fez a arte de aquarela da Marinette, que no episódio é uma obra da Kyoko. Curiosidade número 21. Quando Kyoko diz que Marinette sabe muito bem que ela e Adrian são apenas amigos e vão continuar assim, ela se refere a todo o episódio Senhor Povo 72 dela querendo empurrar Kyoko de volta pro Adrian e teve que passar o episódio inteiro afirmando que não queria mais e era ela que deveria declarar seus sentimentos por ele. Curiosidade número 22. Esse episódio causa uma incoerência com o episódio Destruição, porque Ladybug diz que armou todo aquele plano com o Cat Noir e o Museu de Cera assim que ela virou guardiã. Começo da 4ª temporada, e não seria possível que Veronique estivesse há tantos meses esperando para inaugurar sua nova sala com os heróis cobertos, sendo que a maioria desses heróis ainda nem tinha sido mostrado. Curiosidade número 23. Na mesma cena temos 2 erros. Um na estátua do Bob Roth, porque seu bigode é cinza, não preto, e no cavanhaque do Jagged Stone, porque ele é todo preto e não com a parte branca esquisita. Curiosidade número 24. Já numa coerência com Destruição, o mesmo botão que a curadora do museu aperta para prender Monarch junto de Ladybug e Cat Noir é o que Luke e Kyoko apertam para prender Marinette e Adrian juntos. Curiosidade número 25. Chloe provou que ela não odeia só a Vesperia, ela odeia todos os heróis que a Ladybug chamava e não ela. Por isso que barrou a exposição. Dessa vez não foi só por causa da Zoe. Ainda que eu ache que se tivesse um estátua da Queen Bee ali, isso tudo teria sido evitado. Curiosidade número 26. Quando os aquáticos derrotam a Ryoko de Cera, no momento que eles tiram a carta, dá pra ver que desse ângulo parece que os animadores calvaram a cabeça da Ryoko. Tipo o que houve com o Brewster Bold ou a Kalki. Tá virando uma coisa recorrente já. Curiosidade número 27. A Alliance da Kyoko mostrava que eram 3 horas da tarde, só que se Marinette deixou ela para o treino de esgrima, isso teria que ser bem mais tarde, porque a esgrima é após a escola, que já acaba tarde, porque as escolas francesas, eles saem após as 4 da tarde. A não ser que eles estivessem indo treinar num sábado cedo, mas pela agenda do Adrian que Marinette sempre teve, Adrian só tem esgrima uma vez por semana, em vez de vendredi, sexta-feira. Logo, seria impossível ser essa hora. Curiosidade número 28. Esse estúdio de animação indefinido até o momento pode não acertar em alguns pontos como iluminação, mas na conversa entre Luke e Marinette, simplesmente podemos ver a menina no reflexo dos olhos azuis do Luca. Isso sim ficou muito bem feito. Curiosidade número 29. Essa foi a segunda aparição da scooter que Marinette ganhou de presente em Família Querida e vimos fazendo sua estreia em Júbilo, e agora já é o veículo padrão da Marinette no dia a dia. Curiosidade número 30. Aparentemente, em toda a comatização agora teremos o mesmo trecho de animação do Monarch puxando a Kalki para usar o Viajar. Talvez a única exceção que tenhamos seja no episódio Migração, esperando que ele dê esse poder a alguém. Curiosidade número 31. Uma cena um tanto quanto bizarra para um desenho infantil é quando Ladybug e Cat Noir derrotam Purple Tigress e Piguela de Cera, porque seus corpos caíram simplesmente esquartejados em várias partes. Os partidos em 2, ok, mas essa cena aqui foi meio punk, até pra mim que tenho 22 anos, então imagina pras crianças. Curiosidade número 32. Falando neles, vários heróis faltaram ser derrotados ou vistos por Ladybug e Cat Noir. Dentre eles, Mini Bunnyx, Viperion, Capri Kid, Rooster Bold, Carapace, Miss Round e até o próprio Minotaur Hawks. Curiosidade número 33. A maior incoerência da não derrota do Minotaur Hawks é que depois de avacalhar com a Manipula, Ladybug rasga suas cartas e já tem todo o Akuma. Mas como ela poderia se o Minotaur Hawks de Cera estava bem ali do lado dela com uma carta na testa que tinha o último pedaço do Mega Akuma? Viram? Por isso que essa história de Akuma dividida é muito ruimzinha. Curiosidade número 34. Bem como Ladybug cometia vários erros e equívocos por causa da sua paixão pelo Adrian, isso acarretará com a paixão pelo Cat Noir também, já que ela o vê quase todo dia, e isso já começou a dar errado nesse episódio porque ela não seria capaz de quebrar o Cat Noir de Cera pelos sentimentos que ela tem pelo original. Curiosidade número 35. A acomodização da Veronique não foi de uma personagem aleatória, já que foi introduzida na 3ª temporada e ainda teve um destaque prévio agora na 5ª em Destruição, antes de enfim ser acomatizada. Curiosidade número 36. O Resistência até agora foi o poder mais mal utilizado de todos, porque fora ela não poder dar isso a seus status, o que realmente faria ela ser uma vilã muito perigosa é que o cataclismo que ela leva era totalmente evitável, fora que o Resistência não pode evitar o funcionamento do talismã. Curiosidade número 37. Manipula é um nome de acomatizada bem média, já que não diz respeito ao poder dela ou, ao que sabemos até agora, tem alguma referência cultural ou pessoal. Ela não exatamente manipulava os bonecos de cera nem as pessoas, pelo contrário, Monarch quem manipulou ela.
O que tem de nome ruim, ela compensa num visual muito exótico e coerente. Curiosidade número 38. Essa já é a terceira vez que toca a música da cena do guarda-chuva, que havia tocado uma segunda vez no Sonho Deles em Júbilo, atirado pelo Coruja Sombria. E mais uma vez, em Tom Triste, toca com Marinette na chuva reconhecendo seus sentimentos. E claro, ela só toca quando chove. Curiosidade número 39. As mini Polymouses, estranhamente, realmente se comportam como se fossem um bando de ratinhos que Ladybug Cat Noir tem que conter. Curiosidade número 40. Essa foi a terceira vez que vimos Marinette de cabelo solto. As duas últimas só tinham acontecido quando tinha um desastre iminente, tanto em Cat Blanc como em Caça-Amores. Curiosidade número 41. Ainda nessa cena, no capacete que Marinette empresta a Kyoko, já podemos ver um dos adesivos daquele section que Marinette mais tarde mostra a todos da banda. Ela já tinha gostado e pregado um no dos seus capacetes. Curiosidade número 42. Esse episódio poderia facilmente ser chamado de A Marionetista 3 ou ter ela substituindo a Veronique, porque elas basicamente têm o mesmo poder, dar vida às estátuas de cera mantendo os seus poderes, como os acomatizados que Manãozinha deu vida. Curiosidade número 43. Um talvez erro é que, chamando a Stomp, Monark pôs seus dedos dianteiros para carregar o poder, sendo que, tecnicamente, ele deveria pôr seu polegar, que é onde fica o anel do touro. Curiosidade número 44. Outro erro é na hora que Manipula chega no gabinete da prefeitura, porque quando André fica de lado, dá pra ver claramente que não tem ninguém sentado na sua cadeira. Mas na cena seguinte, Chloe já estava bem linda ali e não era com a cadeira virada pra trás, hein? Curiosidade número 45. Essa foi a sexta vez que presenciamos a evolução de poderes aquática em Ladybug Cat Noir, seguindo a estreia em A Sereia, depois Mayura, a Rainha dos Miraculos, uma breve aparição em Gangue dos Segredos e, por fim, uma linha do tempo apagada de Efêmero. E curiosidade 46. Uma bela mentira da Marinette é que ela diz ter perdido e cometido um grande erro pelo Adrian dias atrás, perder os Miraculos. Sendo que depois do salto temporal de multiplicação e destruição, isso já tem que fazer bem mais do que um mês. E por esse vídeo é isso, galera. Espero que tenham gostado dessas curiosidades, que não foram tantas quanto de Júbilo ou de Destruição, mas tá bom considerando que o episódio tava em francês. E segunda-feira, não esqueçam que vai ter análise do episódio Paixão, que também estreia na França. Deixa seu like se gosta do quadro, inscreve no canal, porque é de graça, você deve ter esquecido. Aqui tem um vídeo de ontem falando da análise de determinação. Comente alguma curiosidade que eu não tenha falado e até o próximo vídeo.